Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos coloque dentro do imaculado coração de nossa mãe, a Virgem Maria, a Rainha dos Anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convidamos o nosso Santo Anjo da Guarda para estar conosco, para que a palavra que será pregada e ministrada possa adentrar o nosso coração, encontrar uma terra boa, uma terra para que dê frutos, como diz o Evangelho em Mateus, capítulo 14, 60, 100 por 1. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. São Miguel, assistimos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assistimos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assistimos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amados e queridos irmãos, é uma alegria para mim, Mateus Fernandes. Sou missionário da Igreja Católica, membro fundador da Comunidade Católica Ruá. Sou da Diocese de Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Somos uma comunidade de vida e aliança. Temos um apostolado naquilo que diz respeito à espiritualidade angélica. Nossa comunidade é a idealizadora do Congresso Nacional Angélico. E eu recebi um convite muito especial do meu irmão Betinho, que eu amo muito, comunidade Marca, para estar junto com você, junto com toda essa turma, neste grande evento, essa grande conferência do Avivamento, que é o Somos Um. O tema que me foi incumbido é os Santos Anjos e o Avivamento, e você vai entender o que tem acontecido no Brasil, tá bom? Daí do Brasil, podemos dizer assim, para o mundo inteiro. Pega comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 1, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até um dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. Promessa do Espírito Santo, versículo 3. E a eles se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos, eles interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força,
e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos, enquanto o acompanhavam com seus olhares. Vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que vistes subir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo no rosto de Deus aí. E aí da sua casa, da onde você está assistindo, aplauda a palavra do nosso Deus. Amados, primeira coisa que nós precisamos aqui entender, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi São Lucas, o mesmo Lucas evangelista. Por isso que ele começa em minha primeira narração ao Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Então aqui ele escrevia à comunidade cristã. E assim como o Evangelho segundo Lucas, Lucas traz situações bem peculiares pertencentes ao Evangelho. Lucas ele tem no seu Evangelho considerado pelos exegetas da igreja como Evangelho sinótico, quer dizer que tem a mesma ótica de Mateus, a mesma ótica de Marcos. Mas o Evangelho de Lucas ele é bem peculiar. Por exemplo, Lucas é quem traz dentro dos evangelhos o maior conteúdo que nós temos sobre a Virgem Maria. E ele começa Atos dos Apóstolos, porque se nós seguirmos aqui para o versículo 14, ele começa a dizer: voltaram eles então para Jerusalém, e aí no versículo 12 começa assim, no versículo 14 vai dizer que perseveraram todos unânimes em oração com Maria, a mãe de Jesus, e Lucas coloca Nossa Senhora aqui em Pentecostes. Lucas coloca Nossa Senhora aqui. Vamos entender um pouco por que os santos anjos têm a ver com o avivamento, meus amados. Por que os santos anjos têm a ver com o avivamento? Quando você pega o catecismo da igreja, se você pegar o parágrafo 331 do catecismo da igreja, vai dizer que Cristo é o centro do mundo angélico. E até mesmo o catecismo traz para nós uma palavra que é de Colossenses 1,16, que tudo foi criado por Cristo, em Cristo e para Cristo. Tudo, aquilo que é visível, aquilo que é invisível. Então diz respeito aos anjos. E até ali São Paulo cita alguns coros angélicos, como tronos, dominações, principados. Meus queridos, se você continua no parágrafo 332 do Catecismo da Igreja, diz que os santos anjos estão presentes ao longo de toda a história da criação, da salvação, e a gente vai entendendo também da santificação da igreja. Desde sempre. Quando Deus criou os anjos, vários teólogos defendem que Deus criou os anjos, e esse ensinamento é a partir do ensinamento de Santo Tomás de Aquino na sua Suma Teológica, que Deus criou 4 coisas de maneira simultânea: o céu, onde ele habita, o firmamento, a terra, a matéria corpórea, e os anjos. Deus criou 4 coisas simultaneamente. E isso vai estar lá em Gênesis capítulo 1. Ali no versículo 3, quando Deus diz: faça-se a luz. Então ali Deus cria também os anjos. E os santos anjos, assim como diz o Catecismo da Igreja, nesse parágrafo 332, eles estão sempre presentes. Eles são aqueles que conduzem o povo de Deus. Eles são aqueles que fecham o paraíso terrestre. Vai lá ver em Gênesis capítulo 3. São eles que anunciam. Porque é aí que está.
Quando nós falamos, e aqui, quando Jesus diz no versículo 7, respondeu-lhes ele, não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Versículo 8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. As primeiras testemunhas, os primeiros anunciadores que Cristo veio ao mundo, foi quem? Os anjos. É só você olhar em Mateus, capítulo 2. Quem aparece aos reis magos? Os anjos convidam os reis magos a irem adorar. João capítulo 20, Jesus ressuscita. Quem Maria Madalena vê? Os anjos. E aquele anjo anuncia para ela. Fala, mulher, por quê? O que você está procurando? Ele não está mais aí. E aqui, quando Jesus vive a sua ascensão, porque aqui já fazia 40 dias que Jesus havia ressuscitado. Depois que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele ficou 40 dias aparecendo aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Aqui, depois de 40 dias, Jesus ele sobe aos céus. E eles ficam procurando, cadê, para onde ele foi? Porque eles ainda não tinham o entendimento, a promessa ainda não tinha se cumprido. Por isso que Jesus fala, vocês vão ficar em Jerusalém para a promessa se cumprir, para vir sobre vós o Espírito Santo. E se você pegar lá no Evangelho segundo João, capítulo 16, capítulo 15 e capítulo 16, ali na Santa Ceia, ele fala, olha, o Espírito Santo, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. E ali ele falava daqui, ele não estava falando da morte na cruz, ele estava falando aqui. Ele não estava falando ali da morte da cruz, ele não estava falando nem da sua ressurreição, ali ele estava falando do momento que ele subiria aos céus. Eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sós. Descerá sobre vós um novo Paráclito. Ele vai dar o entendimento a vocês do que é certo, do que é errado, do pecado de negar o Filho do Homem. Ele vai dar a vocês conhecer o que é certo e o que é errado. E aqui eles não tinham o Espírito Santo, aqui eles ainda não tinham o entendimento. A promessa não tinha se cumprido. Então eles ficavam olhando ali para o céu. Aparece aqui relatado 2 homens. Quem são esses homens? Anjos, personificados como homens. Não tem nem dentro da exegese bíblica que nos afirme qual coro angélico que é aquilo que nós chamamos os anjos, tanto aqui, os anjos lá da ressurreição, aqui os anjos da ascensão, mas dentro das ordens angélicas, a segunda ordem angélica, que são os querubins. Querubins podemos traduzir ali como aqueles que têm a ciência de Deus, são chamados teólogos de Deus, são conhecedores dos mistérios de Deus. Então podemos pensar, será que eram 2 querubins aqui? Será que eram 2 querubins falando? Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, ele virá sobre as nuvens. E o que Jesus promete lá em Mateus capítulo 25, quando ele está explanando ali aquela escatologia evangélica, ali nos evangelhos, explanando sobre o fim do mundo. Ele fala, o Filho do Homem, está falando dele mesmo, virá sobre a nuvem, sobre os seus anjos. Sim, os santos anjos estão presentes em tudo, em tudo. Por isso que os santos anjos guardam a igreja. Catecismo da Igreja, parágrafo 334. Os santos anjos guardam a igreja, a gente vê isso. Se você pegar mais para frente aqui, no próprio Atos dos Apóstolos, São Lucas vai narrar no capítulo 12, aquele momento em que Pedro estava preso e um anjo veio e libertou Pedro da prisão.
Ali também demonstra para nós a intimidade que a igreja primitiva tinha com os anjos. Porque quando Pedro é liberto do cárcere para aquele anjo, ele vai à casa de uma irmã da igreja. A serva da casa chega na porta, está lá no capítulo 12, depois você lê, aqui de Atos dos Apóstolos. Quando ela chega na porta, ela escuta a voz de Pedro, ela fala assim, ela volta para dentro e fala assim, olha, Pedro está lá na porta. Os irmãos reunidos, orando, mas ainda mesmo assim, nós habitamos nessa terra e nós somos humanos, e mesmo que nós caminhamos com corações no alto, com o coração em Deus, o nosso pé está aqui no chão. Eles falaram, não, você está louca, não pode ser Pedro está preso, deve ser o seu anjo. Ela reconheceu a voz de Pedro, os outros que estavam lá diziam que poderia ser o anjo que guardava Pedro. Para você entender que na igreja primitiva, duas coisas eram comuns para eles: a manifestação e o dom do Espírito Santo, a manifestação dos carismas do Espírito Santo e os santos anjos. Os santos anjos, eles promovem em nós o avivamento. Eu falo isso com toda certeza, porque o avivamento faz parte da vontade de Deus para nós, e principalmente para esse tempo que nós vivemos. E tudo que faz parte da vontade de Deus para nós é ministrado pelos santos anjos. Meus queridos, a promessa do avivamento para a igreja do Brasil é algo que não é de agora. A gente tem que tomar cuidado que muita coisa vira moda. A consagração à Nossa Senhora virou moda, aí se perde. O avivamento virou moda e agora eu estou vendo também a espiritualidade angélica virando moda. Porque aquilo que todo mundo começa a falar, o outro começa a falar, aí começam a estudar, aí você vai ver, hoje fica, quem continua falando de Nossa Senhora? Realmente quem era Mariano mesmo. Quando eu falo Mariano mesmo, todos amam Nossa Senhora. Todos são filhos de Nossa Senhora, logicamente. Mas eu falo a espiritualidade, o apostolado mariano. A mesma coisa tem acontecido com o avivamento no Brasil. Ué, eu sou avivalista, tal. E eu considero muito a comunidade Marca dentro desse movimento do avivamento na igreja. Porque não é de agora que o Betinho fala. O evento Somos Um é uma expressão. Nós temos a profecia do avivamento na Canção Nova. Meu irmão Fábio Lira também está aqui no Somos Um. Padre Roger Luiz. E eu lembro, eu conversava com o Fábio, que vocês veem hoje aquele grande encontro, a profecia do avivamento, que nós estaremos juntos. Já fica aqui o convite para você estar lá. Todo mundo que está aqui no Somos Um, vamos estar juntos, orando na profecia do avivamento em fevereiro. Já convido você para o Congresso Angélico 2022, que vai ser também na Canção Nova, assim como a profecia do avivamento. A profecia do avivamento, ela nasceu agora, nasceu há 2 anos atrás. Quando eu era guri, completei 15 anos de vida missionária, lá no início da minha vida missionária, quando eu ia para a Canção Nova fazer formação, um dia meu formador, o Otacílio, que é muito amigo do Fábio Lira, o Otacílio falou, vamos orar. Toda quarta-feira a gente ora 3 horas da manhã, clamando o avivamento pelo Brasil. A profecia do avivamento, há anos que eles oram, há anos que Fábio Lira ora, e outros homens oram, Padre Roger ora. E esse avivamento, ele está se espalhando pelo Brasil, avivando o nosso movimento. Quando eu falo avivando o nosso movimento da renovação carismática católica, não é que a renovação carismática católica não tem esse fogo do Espírito Santo, lógico que não. Todos esses pregadores que você está vendo aqui é oriundo da renovação carismática católica. Nós somos carismáticos.
Mas eu digo, quantos irmãos que se perderam na extremidade dos grupos de oração, na ponta dos ministérios. E esse avivamento, ele faz parte da profecia dos últimos tempos. Ele faz parte da profecia dos últimos tempos. Vai avivar um povo adorador. Vai avivar um povo. Esse povo vai anunciar esse avivamento. Por isso que Jesus diz: virá sobre vós o Espírito Santo, vos dará força para serdes minhas testemunhas. Há 2000 anos a igreja testemunha Cristo. E você quer aprender a anunciar e testemunhar Cristo, você precisa dos anjos para isso. É o Espírito Santo e os santos anjos. Por quê? Porque quando você pega a etimologia da palavra anjos, anjo significa mensageiro. Há um ensinamento de Santo Agostinho no Catecismo da Igreja, no parágrafo 329, que diz que anjo não é dizendo respeito à natureza, mas a um encargo, uma função. Por natureza, eles são espíritos bem-aventurados. Por encargos, eles são mensageiros, são núncios. E eles anunciam. E nós anunciamos com eles. E se nós temos a missão, e se há sobre a Igreja do Brasil uma profecia para avivar a igreja, quem anuncia essa profecia comigo e com você são os nossos santos anjos da guarda e as outras ordens angélicas que guardam a santa igreja, como eu estou falando para você desde o início dessa pregação. Começa toda essa moção há anos atrás. E deixa eu falar para você, lá quando eu tive uma experiência com Deus, lá atrás, há 15 anos, em maio de 2006, estava nascendo também aí, ou um pouco antes, ou um pouco depois, ou no mesmo ano, essa moção de orar e de clamar. Eu lembro que era quarta-feira, 3 horas da manhã, quando eu estava lá na casa do Otacílio. Otacílio cuidava de mim, me dava formação, missionário da Canção Nova. 3 horas da manhã, dia de quarta, ia ter ali o momento da oração, clamando avivamento. Lá atrás eu comecei a estudar sobre os anjos, praticamente na mesma época. 15 anos passei estudando, vivendo a espiritualidade angélica, conheci a obra dos santos anjos, as orações da obra dos santos anjos, fui estudando, e quando essa profecia chega, por esse tempo que nós vivemos, de tanta contrariedade na nossa fé, que agora é a hora que os profetas do avivamento precisam avivar o povo, para o povo não se perder, em meio a toda essa loucura que o mundo tem virado. O povo dentro da igreja não se perder, porque o povo dentro da igreja está querendo viver como o povo lá de fora. Meus amados, nasce o movimento angélico, que vinha assim como os anjos escondidos, sendo vivido por poucos. E de repente, nasce esse movimento angélico, que por misericórdia de Deus, nossa comunidade Ruá tem levado ele à frente através do Congresso Nacional Angélico. Outros irmãos, como o Rafa, que está aqui, tem vivido um apostolado ensinando sobre os anjos. Professor Rafael de Brito, grande irmão meu também. Aí a gente vai vendo que os santos anjos, a espiritualidade angélica, o movimento angélico, tem se encontrado, se unido e completado esse movimento do avivamento dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E daqui do Brasil vai para o mundo inteiro.
com os santos anjos, nós vamos avivar a igreja. E quando falo de avivar a igreja, meus amados, parem de pensar em lugares lotados. Esse avivamento é como a igreja primitiva. Esse avivamento, não, quando você pensar nesse avivamento com os santos anjos, não pense nele. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nessa primeira pregação de Pedro. Não, pense em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo de 12 a 14. Eles reunidos no cenáculo com ela. Então, para ter avivamento, tem que ter os santos anjos. E se tem avivamento, tem os santos anjos, tem a rainha do avivamento, a rainha dos santos anjos, a senhora de Pentecostes, a rainha dos apóstolos, a imaculada, a filha predileta de Deus Pai, a mãe amada de Deus Filho e a esposa querida, desejada e guardada do Espírito Santo, a rainha dos anjos. Quer viver um avivamento com os santos anjos? Primeiro, busca a intimidade com os anjos da guarda. Os anjos da guarda é seu primeiro catequista, é seu primeiro pastor, é o seu primeiro pregador. Isso é a promessa de Deus. Êxodo capítulo 23, o versículo de 20 a 23. Vou enviar adiante de ti o meu anjo. Ele vai te conduzir até a terra que eu te preparei. E qual é a terra que Deus preparou para nós? É o céu. Essa é a terra. Ele subiu aos céus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e esse tempo que ele fica, e aí você precisa entender o que está dizendo lá o autor da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, Colossenses também 2,14, São Paulo vai falar sobre isso. Ele desce à mansão dos mortos, ele prega àqueles que esperavam a redenção, ressuscita ao terceiro dia, ministra, reafirma a promessa do Espírito Santo, cura o coração dos apóstolos, depois ele sobe aos céus, pede para que se faça a primeira novena. Todas as novenas que nós vivemos na igreja são novenas de cunho devocional, são novenas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, muitas até mesmo inspiradas pela própria Santíssima Virgem Maria, outras inspiradas pelo anjo da guarda. Mas a novena, e Jesus fala isso, falou isso para Beata Helena Guerra, a novena que ele instituiu é a novena de Pentecostes. É a novena de Pentecostes. Porque depois aqui, de 9 dias que Jesus subiu aos céus e falou, fica orando aqui, fica orando, não sai de Jerusalém. Quer dizer o quê? Não sai da igreja. Fora da igreja não tem batismo no Espírito Santo. Fora da igreja não tem avivamento. Fora da igreja não tem comunhão com os anjos e com os santos. Fica aqui. Fica aqui. Passado 9 dias vem o Espírito Santo. Aleluia. Quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus ele diz no Evangelho segundo João, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei. Sempre quando você se coloca em oração, é você o seu anjo da guarda. O avivamento precisa começar com você e com o seu santo anjo da guarda, rezando no seu quarto. Mateus capítulo 6, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. É um lugar de intimidade. Faça o seu momento pessoal de oração. Visite Jesus no sacrário. Ainda quando nós podemos visitar Jesus no sacrário. Porque vai chegar um dia que isso nós não poderemos mais. Nós passamos isso na pandemia. Tirando nós, eu estou aqui na Capela do Santíssimo, em nossa casa de missão. Tirando nós, que temos a graça de termos Jesus na casa de missão, ou aqueles que moram nos seminários ou em casas apostólicas, os religiosos, os padres. Quantos irmãos e irmãs durante a maior crise dessa pandemia passou
sem poder visitar a Jesus. Eu quero falar uma coisa para você, católico. Você que está apoiando a liberação, já tem não sei quantos blocos de carnaval de rua, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e outros lugares confirmados. É a mesma historinha de 2020. Já está falando que tentando a terceira onda, China, Europa, Ásia, e aqui no Brasil, não, aqui tá de boa. E os governantes querem o quê? Movimento, é dinheiro, é dinheiro. Eles servem a Mamon, eles servem ao demônio querendo dinheiro. Faz, movimenta, carnaval. Depois eles vão fechar tudo, a primeira coisa que eles cortam é a igreja. Não compactua com isso. E a gente tem que rezar muito, porque vai vir o carnaval, eles vão liberar tudo porque eles querem dinheiro. Depois do carnaval, aqueles que comandam e aqueles que querem, e aí tem que comprar mais imunizante, compra, e vai atrás do povo, quem não puder, aí entra toda essa situação que querem escravizar o povo com esses passaportes sanitários aí. Toma cuidado, ora, se posiciona. Anuncie contra, pregue contra o carnaval. Porque depois do carnaval eles vão querer fechar as igrejas. Porque a culpa vai ser das igrejas, a proliferação de novo do vírus. E a gente precisa estar pronto. Retiro não pode com distanciamento. Carnaval, todo mundo vivendo uma sodomia. Pode. Filhos do demônio que irão pagar. É o que Jesus fala em João 8. Quereis fazer o desejo de vosso pai? Ele é homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando fala-lhe uma mentira, João 8,44, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Meus amados, eu estou falando isso não para você ter medo. Catecismo da Igreja, parágrafo 395. Ele tem poder por ser uma criatura, um ser espiritual. Mas seu poder é limitado, porque ele é criatura. E lembre sempre, Lucas, capítulo 12, versículo 7, até os fios de vossa cabeça estão contados. O que você precisa é ficar guardado com o seu santo anjo da guarda, permitindo que esse avivamento aconteça dentro de você. O avivamento ele começa dentro de nós e o maior lugar de avivamento é na frente do sacrário. Não é quanto você grita, não é quanto você pula, não é quanto você sapateia. Isso só é uma pequena expressão quando a gente se entrega a um momento poderoso de oração. Mas o verdadeiro avivamento é na intimidade com o seu anjo da guarda, diante de Jesus no sacrário, rezando o seu rosário. Não faça nada sem convidar o seu anjo da guarda para fazer com você. Não reze o rosário sem convidar o seu anjo da guarda. Não vá à missa sem convidar o seu anjo da guarda. Ah, missionário, mas meu anjo da guarda está sempre comigo. Só que ele respeita você. Convide ele, vem comigo. Complete tudo que faltar em mim em perfeição. Se eu estiver distraído, esteja tu 2 vezes mais atento. Me adverte, meu santo anjo, se me faltar amor e fervor. Aqueça o meu coração e comigo ame 2 vezes mais o Senhor. Ame 2 vezes mais a Virgem Maria. Peça para o seu anjo da guarda te conduzir para você ler a Sagrada Escritura e estudar. Chega de católico que não conhece o catecismo da igreja. Chega de católico que não conhece a Bíblia. Chega de católico que não conhece a vida dos santos. Sabe o que eu falo para você? Que o avivamento começa no teu coração. Você que sonhos da guarda diante do sacrário. Quem ensinou isso foi Dom Bosco. Dom Bosco viveu uma intimidade muito grande com o anjo da guarda dele. E Dom Bosco deixou para nós um ensinamento. Se você quiser receber pouca graça, visite Jesus poucas vezes no sacrário. Se você quiser receber muitas graças, visite ele muitas vezes no sacrário. Se você não quiser receber nenhuma graça, não visite ele. E as pessoas vão se rendendo a tudo isso. E as pessoas vão se entregando a tudo esse lixo.
que o mundo tem dado. Para viver o avivamento, eu preciso de intimidade com os anjos. Se eu tenho intimidade com os anjos, eu vivo o avivamento. Se eu vivo o avivamento, eu vivo livre. Porque o avivamento nos leva ao cume da redenção. Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Creia nisso e participe. Se você está afastado, volte para o seu grupo de oração. Se você está longe, volte. E nesse momento eu quero orar por você. Nesse momento eu quero pedir para que o Espírito Santo possa abrir o teu coração, abrir a tua mente, a tua alma possa ser inflamada pela força e pelo poder do Espírito Santo. Que os seus ouvidos estejam atentos à voz do seu anjo da guarda e que o seu anjo da guarda ministre em você nesse momento o avivamento. Que o seu anjo da guarda nesse momento ore por você. Que o seu anjo da guarda nesse momento ele possa clamar um poder do Espírito Santo para avivar o seu coração, a sua alma, libertar a sua mente de todo o cativeiro, o seu corpo de toda prisão, de toda procrastinação, de todo marasmo, de toda tibieza. Receba, por intermédio das 9 ordens angélicas, pelas graças do Imaculado Coração da Virgem Maria, uma porção dobrada do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, uma grande alegria poder pregar e ministrar aqui para vocês. Nos encontre nas redes sociais, oficial Comunidade Ruá, Mateus Fernandes Ruá Oficial, e vamos juntos ser um sopro de vida no mundo. Salve Maria Imaculada, Ruá.